Daí, pessoal, mais uma resolução. Na expressão y igual logaritmo de 8 na base 4 mais logaritmo de 3 na base 9 menos logaritmo decimal de 100 e menos o logaritmo decimal de 0,1, o valor de y é. Então ele quer saber, na realidade, o valor da expressão. Observe que essa expressão y ela é formada por uma soma algébrica de 4 logaritmos. Então, para obter esse valor do y, eu vou resolvê-los, esses logaritmos, um a um, em forma separada. Então, até vou repetir aqui a expressão. Y é igual a logaritmo de 8 na base 4 mais o logaritmo de 3 na base 9 menos o logaritmo do 100 e menos também o logaritmo de 0,1. E aí eu começo a resolução de forma individual aqui, ó, de forma parcelada. Primeiro deles, logaritmo de 8 na base 4. Então vou resolver isso. Vou chamar, por exemplo, já que já tem y, eu vou chamar de x. E aí eu vou jogar aqui, ó, conceito. Entra por baixo, volta na igualdade por cima. 4 elevado ao expoente x é igual a 8. Exponencial com igualdade de bases. Vou transformar esse 4 em base 2, 2 ao quadrado. Fazer bem devagar aqui, ó. 2 ao quadrado elevado na x. Esse 8 é 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, né? Tu consegue isso fazendo a decomposição em fatores primos, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Então eu fico a potência 2 ao cubo. Esse 2 e esse x aqui, a potência de potência, eles estão em produto, estão se multiplicando. Eu tenho 2 elevado ao expoente 2x, isso é igual a 2 ao cubo. Cancelamento da base 2. E aí eu tenho 2x igual a 3. E o x é igual a 3 meios. Então significa que esse logaritmo aqui, ó, resulta 3 meios. Ok. O outro, logaritmo do 3 na base 9. Isso é igual, já usei x aqui, eu vou usar a letra, por exemplo, letra K. Entra por baixo, por definição, na regra prática, e volta na igualdade por cima. 9 elevado ao expoente k é igual a 3. Mais uma vez, exponencial por igualdade de base. Esse 9 eu posso transformá-lo em 3 ao quadrado. Olha só aqui, ó, mantendo o expoente k igual a 3. Que na realidade, se observar, 3 é o mesmo que 3 na primeira potência, 3 na 1. Então aqui eu tenho 3 elevado a 2k, né? Lembra que potência de potência, os expoentes se multiplicam. Aqui eu tenho 3 elevado à primeira potência. Cancelo base 3 com base 3. 2k é igual a 1. E eu tenho que k resulta 1 meio. Então, esse outro logaritmo aqui resultou 1 meio. Então, eu já tenho 3 meios mais 1 meio. Agora, logaritmo de 100. Logaritmo de 100, observa que a base não é expressa. Lembra também que quando a base não é expressa, ela é 10, né? Logaritmo decimal. Se eu aplicar aqui a definição, igual, por exemplo, igual a w, vai entrar aqui por baixo e vai voltar na igualdade por cima. Eu tenho 10 elevado ao expoente w igual a 100, que eu já poderia ter escrito 10 ao quadrado, né? 10 elevado na w é igual a 100, que é 10 ao quadrado. Cancelamento de base, w igual a 2. Bom,
aqui, nesse logaritmo decimal do 100, eu também posso aplicar aqui uma ideia prática, né, de que o logaritmo de 100, de 10, de 1000, de 10.000, de 100.000, 1 milhão e assim por diante, logaritmo de potências de 10, quando forem decimais, quando estiverem na base 10, o logaritmo resulta do número de zeros. Então aqui, ó, eu vou botar uma observação para te lembrar, que resulta do número de zeros. Quantos zeros tem o 100? 2. Então, o logaritmo de 100 é 2. Então, deixa eu aqui, vou colocar e vou apagar, tá? Se fosse assim, ó, logaritmo decimal de 1000. Quantos zeros tem o 1000? 3. Logaritmo de 1000 é 3 na base 10. Nota que a base 10 está aqui implícita, né? Ela não aparece, ela está implícita ali 10, logaritmo decimal. Se fosse logaritmo de 1, quantos zeros tem 1? Nenhum. Então, resulta 0. Logaritmo de 10 tem um zero, é 1. Logaritmo, sei lá, de 100.000. Logaritmo de 100.000, observa, são 5 zeros. Então, logaritmo de 100.000 igual a 5. Ok? Então, essa é a regra prática para esses logaritmos decimais de potências de base 10. Ok. E o próximo logaritmo que está faltando é o logaritmo de 0,1. Também observa que a base não está expressa, então eu sei que é base 10. Uso o conceito, né, igual. Então aqui eu tenho KW, eu vou chamar aqui de M. E aí entra por baixo e volta na igualdade por cima. Eu tenho 10 elevado ao expoente M, e isso é igual a 0,1. 10 elevado ao expoente M. 0,1 é o mesmo que 1 décimo, né? 1 sobre 10. Se fosse 0,01 seria 1 sobre 100. 10 elevado ao expoente M é igual a 1 sobre 10, 1 décimo, é o mesmo que 10 elevado na menos 1. Lembra que 1 sobre troca o sinal do expoente. Então, aqui em vez de 10 na 1, 10 na menos 1. Agora eu tenho as bases iguais, cancelamento de base igual a 10. E eu fico com M igual a menos 1. E aqui eu também posso empregar a regra prática, porque o logaritmo aqui também se dá pelo número de zeros. Observa aqui, ó, eu tenho 0,1, só tem um zero, e o logaritmo foi 1, só que negativo. Então aqui, ó, eu também tenho a regra prática. Se fosse logaritmo de 0,0001, quantos zeros eu tenho aqui? 4. Então isso é igual a menos 4, tá? Então aqui também é um número de zeros, só que esse número de zeros precedido de sinal negativo. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui também se dá pelo número de zeros, mas precedido do menos. E agora eu transporto esses resultados obtidos lá para a expressão. Y igual logaritmo de 8 na base 4 deu 3 meios. O logaritmo de 3 na base 9 me deu 1 meio. Menos o logaritmo de 100 resultou 2. E menos de novo o logaritmo de 0,1 deu menos 1. Então fui só aqui substituindo os valores obtidos pela aplicação do conceito de logaritmo. E aí eu fico com o y igual, aqui ó, 3 meios mais 1 meio, observa que eu não preciso nem usar o mínimo múltiplo comum, né? 3 metades mais uma metade, isso dá 4 meios. Então ele vai me dar 4 meios, e 4 meios é 2. Então isso aqui já me dá 2 direto. Ó. Então isso aqui, 4 meios que é 2. 2 menos 2, aqui menos com menos dá mais 1. E aí eu fico com 2 menos 2, 0, 0 mais 1, 1. E o y, então, resulta 1. Ok? Alternativa E. Então, tá aí esse exercício interessante para estudo inicial de logaritmo, né, com a aplicação do conceito,
4 vezes aí pela regra prática. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.